Um dos assuntos é essa história das tarifas, né? De Trump. A tarifa de Trump que vai impactar o mundo inteiro. De que maneira você acha que o impacto vai acontecer aqui no nosso país? E como você vê uma resposta, né? Há aí uma possibilidade do Senado brasileiro preparar uma retaliação, né? O Brasil vê espaço aí para negociar, mas prepara uma retaliação. É realmente momento de retaliar? Você vê que é necessário isso? Trump prometeu para amanhã o dia da libertação, né? E ele deve anunciar um novo tarifaço que vai ter como alvo todos os países. Ele disse: vamos cobrar dos países por fazerem negócios em nosso país e tirar nossos empregos, tirar nossa riqueza, tirar muitas coisas que eles vêm tirando ao longo dos anos. É hora do Brasil preparar uma resposta já, ô Pedro? Eu acho que a retaliação os americanos já fizeram consigo mesmos, né? Eu acho que assim, eles tendem a enfrentar os maiores custos disso. Se a gente for dar uma olhada ali, o que é que vai rolar? O Trump anunciou que ia fazer um grande anúncio de tarifas amanhã. E ele também já anunciou quais são os países que ele chama, de um jeito bem trumpista, de Dirty 15, os 15 sujos. Ele anunciou que esses países vão ser mais atingidos. Quando a gente vai olhar os 15 sujos, que inclusive é uma lista que não fez muito sentido para mim, porque inclui vários países, inclui, por exemplo, a Alemanha e a União Europeia, como dois países diferentes. Não entendi direito o que é que o governo americano queria dizer com isso. Mas eles estão brigando com a economia global quase toda, e principalmente com os aliados dos Estados Unidos. O que me parece que vão ter custos setoriais, assim, mas isso não vai pegar tão pesado para o consumidor brasileiro. A gente vai ver isso em crise global, talvez chegue no consumidor brasileiro, no preço do dólar. Mas, assim, se o setor de aço do Brasil parar de vender tanto para os Estados Unidos, isso não vai mudar a vida do brasileiro no dia a dia. E por isso até eu acho que o Brasil deveria aproveitar esse movimento de Trump para se aproximar dos outros países. Chegar lá na Alemanha e falar: e aí, como é que vocês vão agir? Eu acho mais importante do que ficar pensando em dar uma resposta para os Estados Unidos, porque o custo já vai ser deles mesmo. Eu acho que são medidas um tanto atabalhoadas e que já geram críticas na própria base de Donald Trump. Então, se eu fosse o Lula, eu usaria isso para aproximar o Brasil desses parceiros dos Estados Unidos que os Estados Unidos estão desprezando. E é o que está até acontecendo em Parece algumas ser áreas, essa, né? né? Parece ser essa, né, Pedro, a estratégia do governo brasileiro. Ainda hoje há uma entrevista do Celso Amorim, que é o assessor internacional do Lula, e ele diz: olha, a estratégia do Trump está jogando, empurrando países como Brasil e Colômbia para a esfera de influência da China e pode eventualmente favorecer uma visão mais sensível da Europa em relação ao acordo com o Mercosul. Você vislumbra essas oportunidades todas? Acha que, de fato, pode se intensificar os negócios do Brasil com a China e pode aproximar a Europa do Mercosul? Sem dúvida, até porque já estava acontecendo. O que a gente viu ali logo depois que o Trump venceu, já saiu um primeiro anúncio sobre o acordo da União Europeia com o Mercosul, né? As coisas começaram a andar muito rápido naquele fim de ano. E um pouco depois da vitória do Trump, em dezembro, a gente já teve uma sinalização com relação a isso. E eu acho que é uma tendência. É uma tendência, inclusive, porque a Europa vai ter que recompor, enfim. Se eles vão importar menos dos Estados Unidos ou vender menos para os Estados Unidos, eles vão ter que recompor essa demanda e essa oferta por vários setores, enfim, da economia deles. Então, me parece que eles vão ter que se movimentar e é uma oportunidade para a gente. Quando a gente olha, até estamos falando agora de pesquisa Atlas, eu já trabalhei com a Atlas bastante, conheço muito pessoal de lá, e eu lembro de algumas pesquisas que o Andrei fez, em que ele falava de política externa, e ele perguntava para o brasileiro, eu acho essa pesquisa muito interessante, porque assim, o brasileiro se vê como ocidental. A gente pode fazer 1000 discussões aqui, mas o brasileiro quer que o Brasil se aproxime de, enfim, Europa, Estados Unidos, dos países da América Latina, principalmente. E me parece que se aproximar dos Estados Unidos hoje está difícil. A situação na América Latina depende muito de quem é cada aliado. E a Europa desponta aí como um tipo de aliado que eu acho que agrada o cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro, enfim, é cristão. Não preciso aqui explicar por que o cidadão brasileiro se vê como ocidental. Acho que todo mundo consegue imaginar, né? O fato é que o cidadão brasileiro quer esse tipo de aliança. Eu acredito que no caso da União Europeia é a tendência. E no caso da China já era a tendência, né? A China é o maior parceiro comercial do Brasil hoje. O Brasil tinha rejeitado algumas coisas, como entrar na Rota da Seda.
por medo de algum imperialismo chinês, né? Aconteceu muito na Guerra Fria, isso dependia muito da União Europeia. Eu não vejo esse poder dos Estados Unidos hoje e eu acho que a situação americana é muito preocupante. Eu até escrevi um texto sobre isso na tarde. E se a gente olhar, por exemplo, o que aconteceu no mundo desde o fim da Guerra Fria, né, início dos anos 90, os Estados Unidos perdeu boa parte de sua participação no PIB global. Salvo engano, caiu de 40 para 20 e pouco. E a União Europeia também perdeu boa parte de sua participação no PIB global. E na época da Guerra Fria, assim, no fim da Guerra Fria, esses países correspondiam a quase toda a economia. O campo de aliados dos Estados Unidos correspondia a mais de 90% da economia global, para vocês terem ideia. E hoje, quando a gente olha para esses mesmos aliados, eles correspondem a porcentagem muito menor, coisa mais perto de 50, 60 hoje. E ainda assim, esses aliados estão se afastando dos Estados Unidos. E esses aliados também, inclusive o Brasil, se aproximaram da China nesse período desde o fim da Guerra Fria. Então, assim, a situação americana para tentar qualquer tipo de retaliação, para tentar qualquer tipo de, enfim, punição a quem discordar dos Estados Unidos, está cada vez mais frágil. E o Trump está querendo comprar muita briga. Então, até quando ele vai conseguir comprar mais briga com quem for responder a ele? Eu tenho muito ceticismo com relação a isso. Mas que a ideia é mudar o jogo, sem dúvida. Inclusive, eu tenho aqui em cima, bagunçar minha mesa para poder mostrar a vocês, o paper eu estava lendo ontem, moda antiga aqui ainda, o paper do economista-chefe do Trump, o chair da Council of Economic Advisors, que ele já fala agora em uma nova Bretton Woods. Ele quer redesenhar todo o sistema econômico global e talvez usar essas tarifas para isso. Eu estava lendo aqui, me pareceu até umas ideias um tanto treslocadas e que não sei se vão dar o efeito que ele quer. Mas o Trump quer, de fato, redesenhar a economia global. Eu só não acho que ele vai conseguir fazer com esse tipo de punição. E nem acho que ele vai conseguir fazer. Só para explicar brevemente, o que acontece hoje é que o dólar é a moeda de reserva, os títulos públicos americanos são os títulos públicos de reserva. O que é que significa? Significa que o Banco Central brasileiro, quando vai juntar dinheiro, ele junta em título do governo americano. Ele junta em dólar. Então, o dólar acaba ficando muito valorizado, porque ele não é tão guiado pelo que acontece na economia americana, como, por exemplo, o real é guiado pelo que acontece na economia brasileira. O dólar não. O dólar é a moeda global. Então, ele é guiado por esses fatores do mundo inteiro. O que é que termina acontecendo? O americano tem uma moeda muito valorizada, ele não vai querer produzir nos Estados Unidos, porque ele consegue produzir na China, pagando numa moeda desvalorizada para o chinês, e depois usa o dólar para comprar o produto que o chinês faz. Fica muito mais barato para o americano. E nesse cenário, né, o Trump está tentando aí fazer uma equação de como é que ele mantém o dólar como uma moeda líder global, ao mesmo tempo em que ele consegue desvalorizar o dólar para que a manufatura americana possa voltar a crescer. Ele tem até um gráfico aqui interessante para mostrar que como os Estados Unidos mudaram. Tem aqui o manufacturing, não vai dar para mostrar, né? Dá sim, dá para ver sim, Pedro. Tá dando para ver sim. E você vê que essa é a principal preocupação dele. Aqui vai ter o eixo de porcentagem. Deixa eu ver aqui os números. Ele cai, o porcentagem de americanos trabalhando na manufatura cai de 40%. A linha clara é a porcentagem, tá vendo? Essa linha mais clara, que é a que cai ao longo do tempo. A outra é por milhão de empregados, né? E essa linha mais clara, ela cai ela cai de quase 40% para menos de 10%. Então, quer dizer, quem já viu, sei lá, aqueles filmes What a Wonderful Life, aquela coisa cenas americanas durante a guerra, via que os Estados Unidos era esse tipo de país, que produzia muito na própria indústria, tinha muito essa visão, né? Agora os Estados Unidos estão mudando, estão virando um país do setor de serviços, estão virando um país, inclusive, que muitas áreas do país foram completamente destruídas, comunidades como Detroit, que eram super fortes e da noite para o dia foram destruídas por esse choque de comércio econômico, enfim, de comércio internacional que a gente tem no mundo. E é isso que o governo Trump está tentando resolver. Eu não acho que ele vai punir o Brasil e acho que ele vai ter muita dificuldade se tentar seguir nesse caminho. Ele está com uma equação quase impossível de se resolver. E a resposta lá internamente já está acontecendo. A gente sempre conversa aqui com o Jamil Chad, que está lá, e falando, inclusive, de como os americanos estão reagindo.